meus irmãos, em 2 Samuel. 2 Samuel, do 1 a 8. Segunda Samuel, do 1 a 8. A mensagem por tema: Lodebar nunca mais. Eu vou ler o capítulo, versículo, os irmãos podem ler o subsequente. Davi então disse: ficou alguém da casa de Saul com quem eu possa usar de misericórdia por amor de Jonatas? Diz assim: e o rei disse: não ficou ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele na misericórdia de Deus? E Ziba respondeu: ainda ficou o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei disse: e esse onde está? Ziba respondeu ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E enviou o rei Davi e tomou a casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, prostrou-se sobre o teu rosto e inclinou-se com reverência. E disse: Davi, Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E ele disse: Davi, não temas, porque eu na verdade usarei de misericórdia contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre pão na minha mesa. 8. E ele, inclinando-se, disse: quem é teu servo, para que olhes para o cão morto, tal como eu? Amém, irmãos? Só até aqui. Nós vamos falar sobre Mefibosete. Quem foi esse homem? O que aconteceu com ele? O que nós podemos aprender com ele? Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era neto do rei de Saul. Saul era um homem que servia a Deus, foi escolhido por aquele povo naquela época, não necessariamente por Deus, mas com o passar do tempo ele se inclinou a fazer coisas erradas. Porém, Saul, ele era rei, então ele tinha uma linhagem. Naquela época, quando o rei falecia, ali os seus descendentes ficariam em seu lugar. Porém, o povo, ele fazia de tudo para destruir os seus descendentes. Isso acontece até hoje. Então, há uma guerra de poder muito grande. Porém, Mefibosete, quando era criança, ele já havia sofrido muitas coisas. Ele era criado por uma ama. Ali no período em que ele estava ainda com 5 anos de idade, o seu pai, ele sofreu ali, ele teve uma guerra e ele foi assassinado. Então ele e Jonatas. E nesse momento Mefibosete, ele ficou sozinho, ele ficou sem ninguém, criado por uma ama. Então nesse período, o que aconteceu com ele? Ele caiu, ele sofreu um acidente e ficou coxo, ele perdeu as suas 2 pernas, ele não andava mais. Então entenda que Mefibosete, desde criança, ele já havia passado por um certo sofrimento, a qual Deus permitiu que ele passasse. E ele, nesse momento, ele foi levado para a terra de Lodebar. Lodebar significa uma terra de esquecimento, uma terra de tristeza, uma terra de dor. Ele viveu toda a sua infância ali, acredito, e adolescência naquele lugar esquecido. Então eu quero que você entenda quem era este homem. Mefibosete era um homem que era neto de rei, ele tinha linhagem de rei, mas devido aos acontecimentos da vida, agora ele era uma pessoa esquecida, uma pessoa marginalizada pela sociedade.
Deus tem algo na minha ou na sua vida, Ele não se esquece de nós, mesmo quando as circunstâncias dizem que não. Quando nós estamos em um período em que nós não queremos continuar a nossa jornada, Deus vem e nos mostra que nós somos filhos dele e que nós seremos honrados no momento oportuno. Porque Mefibosete, acredito eu, que ele era uma pessoa esquecida, porque ele não andava, naquela época não existia essa tecnologia que nós temos hoje, que as pessoas conseguem operar, ainda tem uma chance de cura para diversas doenças. Não, ele estava condenado, vamos dizer assim, a viver coxo, a viver paralítico por toda a sua vida. Mesmo ele sendo neto de rei, mesmo ele sendo de uma linhagem real. Porém, nesse momento, ele ainda assim permaneceu um homem ao qual não fazia mal para ninguém, um homem que não tinha orgulho, até porque na situação a qual ele estava não tinha muito como ele ter orgulho de nada. Entenda que ele estava vivendo em uma terra esquecida, em uma terra de pessoas marginalizadas pela sociedade, pessoas que ninguém lembra, que ninguém quer saber, que ninguém dá um tostão por elas. Mas Deus, através desta palavra, nos leva a crer que Deus não olha para a nossa aparência e nem muito menos para as circunstâncias as quais nós nos encontramos hoje, amanhã ou depois. Porque Deus vê o hoje, o amanhã, o que está por vir. Ele já sabe toda a trajetória da nossa história. E esse homem, ele permaneceu ainda assim fiel ao que ele estava vivendo naquele momento. Entenda que ele não ficava pensando, alguém vai vir aqui me tirar daqui. Ele não ficava com aquele otimismo hipócrita, achando que ele iria conseguir alguma coisa. Não, ele aceitava a sua condição e ficava simplesmente calado e não questionava aonde ele estava. No momento em que nós vemos que a sociedade manda, nós temos um certo otimismo, Deus vem e manda com que você acredite somente em Deus. Não acredite em meros seres humanos. Assim Deus fala conosco nessa noite. Então, Mefibosete, ele seguia sua vida tranquila até que um dia ele foi chamado por Davi para sentar-se à mesa do rei. E no momento em que ele foi convidado a sentar-se à mesa do rei, o que é que ele disse? No versículo 8, e ele virando-se disse: quem é teu servo para que olhes para mim, um cão morto, tal como eu? Entenda, ele entendia, ele sabia quem ele era, apesar de ele ser da linhagem real. Ele se olhava no espelho e falava: não tem chance para mim, ninguém vai olhar para mim com misericórdia. Mas Davi, ele honrou a aliança que ele tinha. Ele tinha uma aliança com Jonathan, uma amizade muito grande que eles tinham. Então, nesse momento, ele procurou falar: quem da casa de Saul eu posso honrar? E só existia uma pessoa, Mefibosete. Ele foi honrado. Só existia ele naquele momento, naquele contexto, para assumir aquela cadeira, para sentar-se junto ao rei. Ainda que Mefibosete dissesse que ele não tinha ali como ser aquela pessoa, mas Davi o convidou para sentar-se naquele lugar ao qual já era dele por direito. Entenda que Deus conhece
estamos realmente divididos, mas o altíssimo vem buscar um povo. Ele não vai vir buscar placa de igreja nenhuma. Lá não vai ter um espacinho para assembleia, um espacinho para Deus amor, um espacinho para... Não vai ter isso. Ele vai buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Porque você se lembra dele na tua casa, você se lembra dele na doença, você se lembra de louvar a ele no momento da alegria e da tristeza, você sabe pedir a misericórdia dele. Não podemos nos contentar com a mediocridade do Evangelho, de acreditar que você só é crente quando você está aqui dentro. Não, crente até o diabo é, nós já sabemos muito bem disso, porque ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós, do que qualquer um teólogo que existe na face dessa terra, porque ele já existe há milhares e milhares de anos. Ele já conhece todos os passos que por acaso eu e você possamos dar. Então é necessário estarmos afirmados na palavra do Senhor todos os dias. Porque quando Satanás vier no teu ouvido e falar, desista dessa vida, desista disso que você está fazendo, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem você pensa que é se você está vendo outros que supostamente são maiores do que você? O Senhor fala nessa palavra que Ele conhece a nossa trajetória, Ele sabe quem você é, Ele não olha para a sua aparência, ainda de que você deve cuidar do templo do Espírito Santo. Você tem que estar se humilhando na presença do Senhor. Imagina se Mefibosete, quando chegou Davi, ele já chegasse retrucando, falando: olha, eu tenho direito, hein? Eu tenho direito de estar sentado naquela mesa. O direito é meu, você não vai me colocar lá. Não, ele disse: quem você vai chamar sendo que eu sou como um cão morto? Ele tinha humildade. E muitas das vezes isso está faltando na igreja de hoje. E muitas pessoas que se acham que elas são uma coisa que elas não são. Porque no momento em que você deixa o seu eu tomar conta, você esquece quem é Deus na sua vida. Você só é grande quando você está nos pés do Senhor. Você não é grande quando você acha que você é melhor que ele. Não. O Senhor Jesus ensina na sua palavra que o maior é aquele que serve e não aquele que quer ser servido. O Senhor também fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. A verdadeira missão é ajudar, é falar da palavra do Senhor e ajudar aquele a qual está na sua frente, a qual você pode. Se você não pode sair para lá ou para cá, você faz também esse trabalho de falar na internet, porque tem um alcance imenso a pessoas que precisam ouvir algo bonito que tem dentro de você e que você fica guardando e que você não fala do amor de Jesus Cristo. Certa feita alguém me disse: você é um personagem. E o Espírito Santo falou para mim: você é sim um personagem. Porque não vive você, eu vivo em você. E quando você está falando da minha palavra, é eu que estou movimentando a tua boca, é eu que estou enchendo teus pulmões para que você possa louvar o meu nome. Neste momento, eu não senti mais raiva, eu entendi porque você, nós somos impuros diante do Senhor. Porque nós sentimos raiva, nós sentimos ódio. Alguém fala alguma coisa para nós, nós queremos revidar, nós queremos retrucar. Às vezes nós nos sentimos diminuídos diante das pessoas. Às vezes nós queremos até tirar um proveito de alguma coisa, mas o Senhor fala que o grande é Ele na nossa vida. De que adianta nós ganharmos esse mundo e perder a nossa alma? Não adianta nada você querer ganhar alguma coisa nesse mundo, achar que você é alguma coisa, sendo que quando
sentimentos de inferioridade, falar, ai meu Deus, como eu estou aqui, olha a minha situação. O Senhor fala que Ele conhece a sua situação, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você saiu, e Ele abraça a minha e a sua vida nesta noite, para que nós possamos entender a grandeza do Altíssimo. Estava lendo em Apocalipse que no momento em que Deus for julgar aquele povo, vai ter assassino, vai ter homicida, vai ter pessoas idólatras, que mesmo depois de todas as perturbações que irão sobreviver neste mundo, eles não irão se curvar diante do Senhor. Eles vão continuar dizendo que Deus não é Deus. Eles vão continuar duvidando da palavra do Senhor. Olha como é importante acreditar e crer em quem é Deus. Em crer que se me for tomar no microfone lá fora, eu vou ter o amor de Deus para falar. Aonde eu chegar, aonde você chegar, você vai ser diferente, você vai ser a luz. Porque não vive mais você, Cristo vive na sua vida. Agora é você que vai falar de Deus. E não é porque você aprendeu uma religião, é porque Deus transformou a tua vida e mudou todo o teu ser. Agora você sabe que quando você erra, você tem que se humilhar e pedir perdão ao Senhor. Este homem manteve a humildade, mesmo sabendo que ele era da linhagem real, mesmo sabendo que ele tinha direitos, ele não buscou os seus direitos, ele aguardou no momento certo para ter a honra de Deus na vida dele. Entenda que o princípio da honra é muito importante na nossa vida. Quando alguém tentar te fazer algo que você não concorda, algo que está errado diante do Senhor, se essa pessoa ela tem alguma hierarquia na tua vida, alguma coisa na sua vida, ela já, vamos dizer assim, entre aspas, ela foi maior do que você, ela foi um líder, ela foi alguma coisa, tenha o princípio da honra. Sempre honre esta pessoa. Nunca fale mal dessa pessoa, porque Deus honra os seus princípios e a tua palavra. Assim como Davi honrou e buscou a trazer a honra para Mefibosete, ele sabia que o pai dele estava morto. Ele não precisava
eles sabem olhar para a aparência. E Davi aqui está nos ensinando isso, que ele seguia o que Deus mandava ele seguir. Mas eu quero que você medite juntamente comigo que Davi também era um homem sanguinário. Davi também foi um homem ali que ele usurpou a mulher do próximo, sendo que ele era rei, ele tinha poder, ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Mas ele se humilhava quando ele sabia que estava errado. E é isso que nós precisamos carregar na nossa agenda, colocar na geladeira, colocar no celular e lembrar que todas as vezes em que você errar, você tem que fechar a porta do teu quarto e pedir perdão a Deus. Fala, Senhor, eu pequei. O apóstolo Paulo ele diz que quando nós queremos acertar, nós acabamos errando. Muitas das vezes nós queremos acertar, nós estamos dando o nosso melhor, mas quando nós vamos ver, nós estamos fazendo tudo errado. E é nesse momento que nós temos que pedir a misericórdia do Senhor. Mas de repente nós estamos achando que nós somos coisa que nós não somos. E nós temos que pedir força a Deus para que Ele nos mostre qual é o caminho, para que Ele venha a orientar as nossas vidas. Porque sozinho nós não chegaremos a lugar algum. Eu não estou dizendo de pessoas não, viu? Porque muitas das vezes as pessoas vão lhe trair, as pessoas vão fazer coisas que mais vão te atrapalhar do que te ajudar. Estou falando de andar com Deus. Quem anda com Deus não tem dúvida. Quem anda com Deus sabe o caminho que ele vai seguir. Quem anda com Deus sabe que ele não vai olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Ele só vai olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Porque vão sim tentar te parar. Vão sim tentar te humilhar. Vão sim mandar você calar sua boca. Mas Deus é maior na minha e na sua vida. Entenda que Mefibosete traz essa lição para a nossa vida. Terra de Lodebar, terra do esquecimento, terra dos escravizados, terra dos esquecidos. Agora, quando você começar a praticar, você vai ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E você não vai mais deixar o medo e a insegurança tomar conta da sua vida. Você vai falar, não, Rafael, mas às vezes eu tenho uma depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Desculpa lhe dizer, mas Deus pode curar qualquer coisa. Mas nós vivemos um evangelho hipócrita, ao qual eles mandam, procura um médico, faz isso, faz aquilo. Sim, possa ser que você ainda precise, porque você não tem a fé suficiente. Já vieram me falar que eu era muito antiquada, que eu tinha uma fé antiga. Desculpa, vou continuar. Eu vou continuar acreditando na Bíblia. No momento que eu não acreditar na Bíblia, eu deixo ela na minha casa, eu dou para ela para alguém. Eu não vou seguir a modernidade. Eu não vou seguir o que os jovens querem. Que eles querem diversão. Eles querem um Deus que faça tudo o que eles querem. Eles querem um Deus que eles possam andar igual o mundo está andando. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha linhagem. Porque Mefibosete, ele continua na humildade. Se ele seguisse a ídolos, se ele fizesse o que não agrada a Deus, quem garante que ele teria sido honrado? Reflete comigo, conjectura. Quem garante que Deus ia trazer essa honra para ele se ele estivesse numa vida errada? Se ele estivesse desacreditado da palavra? Se ele tivesse buscado o que era dele por direito? Ninguém garante. Então nós não podemos ficar achando que nós temos que atrair pessoas para Deus com esse evangelho mentiroso que está aí fora. E quem quiser seguir esse evangelho, fique feliz e siga, porque quando Deus chamar, vai ser entre eles e Deus, e não vai ser nem entre mim nem entre você. Cada um vai dar conta da sua vida. Agora, quando você está em uma posição de liderança,
nós temos que nos humilhar. É para Ele que nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui. E não é só nas coisas boas, nas coisas ruins também. Porque tem coisas que Ele vai pedir para mim e para você que vai te machucar, que vai te ferir. Mas você ainda assim você vai ter que fazer. Por quê? Porque Ele é teu Pai. A Bíblia fala que nós estamos num caminho e que o Senhor Ele vai nos orientando para que nós tenhamos um destino ao qual nós sonhamos. E às vezes esse caminho não vai ser o que você quer, vai ser o que Deus quer. Caminho de pedregulho, caminho de tristeza, às vezes caminho de doença. Por quê? Porque Deus está lapidando o vaso. Uns ficam prontos agora, outros ficam prontos daqui a 10 anos, outros ficam prontos daqui a 30. E aí o que acontece? O Senhor recolhe. Então você vai falar: não, Rafael, então não quero ficar pronto agora não. Então fique firme no processo do Senhor. Esteja firme, porque nem sempre as coisas vão acontecer como nós queremos. Mefibosete foi honrado, mas às vezes nós não seremos honrados agora. Nós vamos ter que passar por uma grande tribulação. Nós vamos ser lapidados. O Senhor vai nos orientar, vai nos dar sabedoria, vai ensinar você a lutar contra o diabo, vai ensinar você a caminhar sozinho, vai ensinar você a não olhar para o que estão falando de você, para daí depois você receber a honra do Senhor. Às vezes a pessoa passa 10 anos procurando a cura dentro da igreja, procurando um milagre. Ela esquece que ela já é o próprio milagre. Ela estar viva já é o próprio milagre. Ela está respirando já é um milagre. Mas o que acontece? Elas não sabem agradecer. A Bíblia fala que foram curados diversos paralíticos e só um, querida, voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Eu agradeço a Deus, às vezes até pelo tijolo na minha casa. Deus é presente. Senhor, obrigado pelo tijolo, obrigado pelo cimento, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E eu fico feliz assim, porque eu sei que veio dele. Eu sei que se ele fechar a torneira, vai parar de pingar, vai parar de ter bênção, para de ter saúde, para de ter tudo, porque é ele que comanda todas as coisas. E é isso que você precisa entender. E parar de ficar rodando ali naquela briga de rato, ali igual o hamster que fica na casinha assim rodando, achando, brigando com você mesmo. Entenda que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o máquina e eu faço viver. Não há quem escape das minhas mãos. Procura aí no Google. Assim diz a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes nós questionamos as palavras que saem deste púlpito. Mas você tem que seguir a palavra do Senhor se você quiser ser abençoado. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você permaneça firme como Mefibosete, porque um dia o Senhor vai me honrar. Creia nessa palavra, confia nessa palavra. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a vida da Rafaela por essa palavra maravilhosa. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos questionar o que Deus faz. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós percebemos que nós estamos fazendo da forma errada. Nós achamos que nós estamos certos, nós não queremos reconhecer que estamos errados. Queridos, Mefibosete, ele era da linhagem real, ele era filho do maior amigo do rei, Jonathan. A maior exemplo de amizade é Davi e Jonathan. Mas em nenhum momento Mefibosete foi lá e disse: ó, meu avô era o rei, você tinha uma aliança com meu pai, eu estou aqui passando fome, eu estou aqui esquecido, eu estou aqui. O significado da palavra Lodebar é terra sem sonho, terra esquecida, terra sem projeto. Mas no momento algum ele foi lá questionar, ele esperou o momento certo e Deus
Mas ele está fazendo daquela forma porque ele está nas diretrizes do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos, mas nós devemos obedecer e servir ao Senhor. Queridos, vamos ficar de pé para agradecer. Sábado, aniversário da